sobre soft skills. Então, é um tema que a gente vai falar bastante aqui. Fiquem à vontade, durante o nosso bate-papo, de levantar a mão, quiser interagir, perguntar, colocar perguntas aqui. Não precisa ficar se restringindo a deixar para o final, depois eu pergunto. É para a gente estar fazendo um bate-papo mesmo, trocando figurinha, porque é um assunto muito interessante, é um assunto que eu gosto, o nosso time aqui de gestão gosta, então é interessante dividir, trocar experiências, opiniões, então fiquem à vontade, tá? Vamos lá. Bom, gente, deixa eu trazer um pouquinho aqui quem sou eu que estou sempre batendo, conversando com vocês. Eu estou na área de TI há mais de 20 anos. Alguns eu já até comentei. Eu comecei lá como um desenvolvedor, vim subindo os degrauzinhos dentro das áreas, dentro da TI, conhecendo de diversas tecnologias. Então, desde lidar ali com uma baixa plataforma, trabalhar com uma alta plataforma. E nos últimos 10 anos eu fiz uma migração ali dentro de TI, focando mais na parte de gestão de projetos. Então, venho atuando há cerca de 10 anos aí muito forte com gestão de projetos. E desde o fim do ano passado, estou aqui na Tech Lead, à frente do PMO, atuando com os gerentes de projeto, com os SMs, fazendo um trabalho em conjuntos, trocando muita sinergia para poder conduzir os projetos que a gente tem aqui dentro da companhia, tá? Então, fiquem à vontade, quem quiser escanear, aqui é o QR Code do meu LinkedIn para depois me adicionar, pode ficar à vontade, tá? Posso passar? Não tem como a gente entrar no assunto principal. Não tem como a gente entrar no assunto principal de soft skills sem falar de hard skills. O assunto soft skill ficou muito latente. Hoje a gente tem não só soft skills, como também um termo novo que está aí tá surgindo. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar a respeito de power skills, que é quando você junta uma habilidade tanto de hard skill quanto de soft skills. Mas não tem como a gente falar sobre o assunto soft skill sem trazer à tona, falar um pouco do que é uma hard skill. Então, as hard skills são habilidades técnicas, conhecimentos específicos, é tudo aquilo que a gente adquire durante a nossa formação. A gente tem um certificado, a gente tem um diploma, tudo aquilo que é absorvido durante um estudo, durante um momento acadêmico. Então, ali você tem uma hard skill. Ali você constitui as suas hard skills. Então, quando a gente vai ver algum anúncio de alguma oportunidade, de algum emprego, quando tem alguma vaga, aquilo que é descrito do que é necessário para aquela vaga são os hard skills necessários para aquela vaga. Quando alguém te pergunta, você trabalha com o quê? Ah, eu sou analista de desenvolvimento, eu sou design, eu sou arquiteto. Você está respondendo uma profissão em que você tem hard skills que constituem aquela profissão. Quando você é questionado qual que é o nível do seu idioma, como que está o nível do seu inglês, do seu espanhol, este nível do seu idioma é uma hard skill. Vou fazer uma analogia para um segmento totalmente diferente do nosso. Em que posição você joga? Você é um jogador de vôlei, você é um jogador de futebol. Qual a posição que você joga? Este é o seu hard skill. Eu sou atacante, eu sou levantador, sou levantadora. Este é o seu hard skill. Então, o hard skill é aquilo que você adquire através de treinamento, através de aprendizados, tem formação, certificação. Esses são os hard skills. E aí vem, e o soft skill? O que é o soft skill?
Uma definição muito simples, é um termo utilizado em inglês, né? Utilizado para definir habilidades comportamentais, competências subjetivas, difíceis de avaliar. Até destaco aqui algumas palavras nesse conceito que nos trazem a grandeza, a amplitude do soft skill, uma habilidade comportamental. Então, é algo do comportamento do ser humano. Subjetivo, não está escrito em lugar nenhum. Eu interpreto de um jeito, a Manu interpreta de outro, é subjetivo, é subentendido e é difícil de avaliar, justamente porque eu posso entender que uma soft skill que é da Manu necessite ser desenvolvida. Já o Fábio pode entender que uma soft skill da Manu ela está aderente, ela está atendendo. Então, é difícil de uma avaliação, é algo que precisa ser trabalhado. E aí eu volto ali onde a gente comentou sobre as hard skills e a gente listou exemplos e a gente traz uma analogia de como é que eu trato os mesmos assuntos, mas abordando a soft skill necessária ou competente para aquele assunto. Então, aonde eu vejo quais são as exigências necessárias para uma vaga, numa soft skill eu tenho que olhar, a gente precisa do que mesmo? De alguém com qual habilidade? A gente precisa de uma pessoa inovadora, a gente precisa de uma pessoa dinâmica. Isso são habilidades, são comportamentos. Em lugar nenhum, uma pessoa vai estudar para ser inovadora. É uma habilidade que ela desenvolve com o passar do tempo. Você trabalha com o quê? Uma soft skill que é correlata como, como você trabalha. Você trabalha de uma maneira tranquila, você trabalha de uma maneira é, tímida, são soft skills. Qual o seu nível de idioma? Qual o seu nível de comunicação? Então, de um lado, como eu trato hard skill, do outro, como que eu trato a soft skill correlata a ela. Qual posição você joga? Qual posição você colabora? Tudo bem? E vocês? Vocês conseguem citar, cada um de vocês, 3 exemplos de soft skills? Vou deixar aqui para vocês um QR Code para vocês escanearem, aonde vocês vão poder colocar a opinião de vocês. 3 soft skills que vocês entendem existirem. Dá um tempinho para vocês poderem fazer essa pesquisa. E aí, opa, só começou a botar comunicação, adaptabilidade, resiliência, liderança, opa, paciência, interessante. Trabalho em equipe, proatividade. Deixar vocês votando. Tem 30 pessoas ainda votando. Gestão de tempo, ética. Parou?
bom, muito bom. Depois eu vou pegar no final o resultado dessa nuvem e eu trago para a gente poder colocar aqui na nossa apresentação e ver a opinião de todos vocês. A gente vai falar bastante por algumas delas, organização, assertividade. Então depois a gente vai, eu vou coletar essa imagem e coloco aqui no nosso bate-papo, tá? Vamos continuar lá. Aqui eu trago uma nuvem de palavras sugeridas, algumas dessas soft skills eu percebi que vocês tinham colocado lá, é só mesmo como exemplo, tá? Lembra quando a gente falou que a soft skills é algo difícil de você definir, medir, identificar, e isso se comprova quando alguém tenta listar quais são as principais soft skills necessárias no dia de hoje. Então, vocês veem que eu coloquei aqui 4 fontes de pesquisa, cada uma coloca numa visão. Algumas pegam uma mesma soft skill e gourmetiza, outras repetem ela ali, mas vocês percebem que de 40, a gente tem umas 25, 30 soft skills aqui, diferente em 4 fontes de pesquisa somente. A gente poderia abrir aqui para N, e vocês iam ver que iam surgir soft skills diferentes, porque é interpretativo. Uma soft skill, às vezes, ela pode ser interpretada de formas diferentes, tá? Então, uma vastidão de soft skills que o mercado entende ser necessária. E isso só fica pior, mais difícil ainda. Qual é a soft skills que eu preciso trabalhar, que eu preciso desenvolver, se o próprio mercado, se o próprio ele não consegue definir exatamente qual que precisa. Então, isso torna ainda mais seletivo o desenvolvimento de uma soft skill. E aí, eu trago aqui como uma das principais fontes, que é o Fórum Econômico Mundial. Ele vem anualmente apresentando o que eles entendem ser as soft skills necessárias para os próximos anos. Então, eles já estão mirando para 2025 essa lista aqui de 10 soft skills necessárias para que individualmente cada um de nós possa estar trabalhando, desenvolvendo essas soft skills. Então, pensamento analítico, crítico, resolução de problemas, criatividade, liderança, resiliência, que é uma das que a gente conhece, ouve bastante falar, tolerância ao estresse. Mas você olhando aqui, eu citaria outras 10 que eu posso entender que são interessantes, são importantes. O Albino pode citar outras 10 que são interessantes, são importantes. A Manu volta a falar a grandeza de soft skills existentes, tá? Algum de vocês quer comentar, quer trazer alguma experiência, algum momento que teve em sua vida pessoal? Porque lembrando, né? Isso é importante. A soft skill, a gente está falando de trabalho, soft skill não é só trabalho. A criatividade eu utilizo no meu dia a dia, na minha vida pessoal, a tolerância, o respeito ao meu próximo, a diversidade que hoje a gente tem tão latente no mercado de trabalho e no dia a dia, na nossa vida, respeito ao ser humano. Então, a soft skill é algo que transpassa o ambiente corporativo. Ela é muito latente no ambiente corporativo, mas ela permeia o nosso dia a dia, a nossa vida. E aí eu faço a pergunta: alguém quer aproveitar, comentar alguma experiência de soft skill que tenha tido? Fica à vontade de trazer.
Edson, eu posso complementar no sentido de que, por exemplo, a comunicação, tá? Ela é uma soft skill, mas eu posso usar de uma hard skill para desenvolver a minha soft skill de comunicação, participar de algum curso, né, de comunicação não agressiva, participar de algum curso de fala em público. Então, participar de cursos de vocabulário, né, de gramática. Então, são coisas técnicas que eu possa trazer, favorecer o meu currículo, tecnicamente falando, e que favorecem também essa minha soft skill de comunicação. Então, elas estão bem, assim, próximas. Eu acredito que a gente consegue, sim, desenvolver qualquer soft skill. Boa, boa, muito boa, Manu. Mais alguém, pessoal? Não fiquem tímidos, podem falar. Só entendi de verdade o que era empatia quando eu virei mãe e isso mudou completamente o relacionamento com a minha equipe. Simone, ser mãe, ser pai nos provoca soft skills que a gente não imagina, não fazia ideia. E você tem toda a razão nisso. Parabéns. Gestão de tempo, principalmente. Sim. Quantas coisas a gente fazia enquanto éramos adolescentes e a gente tem que mudar o jeito de fazer a partir do momento que a gente vira pais. É adaptabilidade. É rever o jeito de ou encarar o mundo, encarar as coisas. Muito bem. O que mais, pessoal? Opa, sou eu, Alexandre. Alexandre. Não sei se encaixaria bem num exemplo em si, mas há um bom tempo atrás eu tinha um grande problema em comunicar. Eu era uma pessoa muito calada, aquela questão do adolescente ser muito calado, né? E um belo dia eu tenho um irmão que trabalha no estado e ele conseguiu um curso para mim que se chamava Operador de Comércio. Então, nesse curso, eu tive que quebrar o gelo. Então, tinha que aprender a vender caneta, tinha que aprender a vender uma pasta de dente, ou seja, eu tive que aprender a me comunicar com as outras pessoas. E esse curso foi tão importante na minha vida que até hoje eu não parei de falar. Então, hoje em dia eu me comunico muito, falo muito, e sou esse cara aí que de vez em quando solta uma piadinha, mas, assim, mudou muito a minha forma de vida. Faz sentido, sim. Antes de eu atuar na tecnologia, eu atuava na área comercial. Você citou aqui do exemplo da caneta, era algo que a gente fazia na entrevista com os candidatos. Me vende uma caneta. Que é justamente para poder ver a forma que o candidato tem de se comunicar, de se apresentar, de convencer, de negociar, de persuadir. Uma coisa simples. Então, tem todo sentido, tá? Vamos lá? E aí eu trago aqui algumas, dentre tantas, que a gente dentro da Tech Lead entende que é importante, que é bacana a gente estar olhando para elas, entendendo para o nosso meio corporativo, mas também permeando na nossa vida pessoal. Então, o mouse não tá legal. Comunicação, como nós acabamos o exemplo do próprio Alexandre, a capacidade de se expressar efetivamente, é entender. Então, a comunicação não é só o ato de você falar, é o ato de você ouvir também. Então, você está entendendo bem, não só ficou claro, mas você recebeu bem a mensagem, sem ruído que te foi passada. Você consegue retransmitir essa mensagem. Lembra da brincadeira do telefone sem fio? Você solta uma mensagem, vai passando, como isso vai chegar lá no final? Então, a comunicação é sem dúvida, e se eu voltar lá no slide onde todas as fontes colocam as suas opções de soft skill,
A comunicação está em todas. Então, eu diria que é quase unânime a comunicação ser um soft skill. Além de comunicação em algumas áreas, como em gestão de projeto, que está aqui o Fábio, é uma hard skill. Então, é um assunto que é soft, é hard skill, é muito relevante. Eu tenho até um case com relação a isso. Posso contar? Pode, claro. Bom, alguns aqui conhecem, né? Um pouco. Eu tive uma boa experiência trabalhando em indústria, né? Em tecnologia, eu tenho só 6 anos. Uma vez eu estava num projeto que era um teste era mineração, a gente tinha que fazer uma mudança de rota de processo para diminuir custo, né? E aí eu estava com uma equipe fazendo testes, depois de ter feito mudanças, tudo. E aí toda vez que a gente entrava para trabalhar, não, é normal ter uma reuniãozinha de segurança, alinhamento com todo mundo. E aí numa dessas eu já estava todo dia falando a mesma coisa com o time, e eu sempre dizendo, não, e aí, entenderam? Tudo tá legal? Todo mundo entendeu aqui? E aí um supervisor falou comigo, ó, chefe, mude aí a forma de falar, vocês entenderam, porque tu joga a responsabilidade pra gente. Tu tem que perguntar se ficou claro a forma que tu tá pedindo que a gente faça. E aí foi um quebra-gelo, tudo, mas realmente faz sentido, assim, a gente se comunicar de uma forma simples, objetiva, né? De um modo que uma pessoa que é de outra área consiga entender o que a gente está passando. Dessa forma a gente diminui aí retrabalhos, né? Mas foi uma brincadeira legal que me fez refletir por muito tempo sobre isso. Vocês já viram não é brincadeira, mas em algum momento uma frase onde, dependendo aonde você coloca a vírgula, ela muda todo o sentido. Entendeu? Então, quantas vezes eu faço isso? Eu não sei quem de vocês, alguém me manda uma mensagem, está me perguntando, você está afirmando ou você está perguntando? A interpretação é diferente. Você quer que eu faça ou você está perguntando se eu posso fazer? Então, é isso. Empatia, como a Simone colocou. É a capacidade. Eu falei isso para os SMs num bate-papo recente. Para mim, é a soft skill mais brilhante que existe. É a empatia. É a capacidade de se colocar no lugar do outro. E por mais que a gente saiba, a gente teima em pecar na nossa vida, no nosso dia a dia, quem dirá no nosso trabalho, mas é a capacidade de se colocar, sentir o que o outro está sentindo. Como o outro está enxergando essa situação? Será que mesmo que eu estou enxergando, será que eu estou olhando, eu estou vendo azul? Essa outra pessoa aqui também está enxergando azul? Ou para ela tem um daltonismo, é uma síndrome, e ela não enxerga as cores. E aí eu tô questionando ela. Então, é essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E aí, eu trouxe ali também, porque uma coisa que está muito latente nos dias de hoje, para nós, é a questão do respeito. E aí, volta a falar, não só no nosso meio corporativo, quanto na nossa vida pessoal. Respeito ao ser humano, as diferenças, a diversidade. E isso nada mais é do que antes de você tomar a sua opinião, a sua posição, é você se colocar no lugar do outro, tentar olhar na ótica do outro e respeitar. Acho que a palavra respeito, eu procurei, hoje não existe respeito ainda não é uma soft skill, mas poderia ser. Respeito. Tá? Então, eu trago aqui junto com a empatia também esse adendo que eu acho que é algo muito importante nos dias de hoje, em 2023. Não só se colocar no lugar do outro, mas respeitar o próximo. E Edson, eu imagino que o respeito ele não está como uma soft skill, porque ele está como um valor. É um valor, né?
Então, por isso que ele não aparece como uma soft skill. Negociação é outra soft skill, é uma outra habilidade que a gente usa no trabalho, que a gente usa com o nosso namorado, com a nossa namorada, no nosso casamento, com os nossos filhos. É Travou só para mim? Internet do Sem Edson querer, deve ter você dado uma travou, oscilada. Isa. Travou aí, Igual pra Edson. todo mundo. Foi só para ti. Muito engraçado. Tá indo bem fixamente. Tô rindo A muito. comunicação não está sendo forte. Tá tendo empatia Não tem, do não tem Edson. mais respeito. Falando em respeito, Voltou? Voltou. Deu um Agora pico, sim. deu um pico aqui de energia. Desculpa. Estão vendo minha tela ainda? Sim. Sim. Então, vou retomar ali da negociação, só para a gente não perder nada. Então, negociação é uma habilidade em que a gente utiliza no nosso dia a dia no trabalho, negociando um prazo, negociando uma entrega. A gente utiliza isso na nossa vida pessoal, com o esposo, esposa, namorado, filhos, no dia a dia no comércio. Então, é a habilidade de conseguir conciliar diferentes interesses. Às vezes eu quero algo, a Manu quer algo diferente. Como é que a gente chega no meio termo? É uma negociação. Esse acordo, essa habilidade de chegar nesse denominador comum. E, junto com a negociação, também, de mãos dadas, vem a persuasão. Uma negociação bem feita, ela tende a estar sempre ali, rompendo as fronteiras da persuasão. É como eu consigo influenciar, seja positivo ou negativamente, uma outra pessoa. Como é que eu consigo convencer uma pessoa a trazer ela para o meu lado? Então, numa negociação, normalmente vai haver um equilíbrio. Na persuasão, é aquela negociação onde você consegue convencer a pessoa que a sua oferta, a sua posição, ela é a mais interessante. Então, você consegue persuadir ela. Então, persuasão e negociação são duas habilidades importantíssimas no dia de hoje, em todos os aspectos, vida pessoal e vida profissional. Inteligência emocional. Como cada um de nós reage emocionalmente a uma situação adversa. Isso nos responde a nossa maturidade, a nossa inteligência emocional. Quando eu me deparo com algo que é novo, que é diferente, como eu reajo? De maneira, eu fico agressivo, eu me intimido, eu me calo, eu enfrento. Tudo isso são reações, ações da inteligência emocional. Essa habilidade de como você lida com as situações adversas. E a adaptabilidade. A grande habilidade de, diante de cenários diferentes, novos, como eu me adequo, como eu consigo me moldar a esse novo, ao diferente, ao inesperado. Então, aqui eu trago para vocês 6 habilidades que entendemos ser importantíssimas nos dias de hoje. E aí, como eu falei, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, em algum momento a gente vai estar utilizando uma delas, 2 delas, ou até um conjunto delas. Alguém de vocês entende que nos dias de hoje
queira citar alguma outra habilidade, alguma outra soft skill que entende que é importantíssimo, voltando lá na nuvem de palavra. Tem que colocar... Espera aí que tem alguém ligando. Alguém quer citar alguma outra habilidade, alguma outra soft skill que entende que é importante? Eu trouxe 6, mas eu tenho certeza que a gente que temos outras opções aí. Persuasão não seria uma habilidade ruim? Não, não seria uma habilidade ruim. O resultado da persuasão pode ser um resultado negativo. A persuasão, ela não é ruim, ela é uma habilidade. Você pode vou usar uma analogia aqui, você pode querer convencer uma pessoa a fazer um assalto. O seu convencimento vai resultar em que a ação que vai acontecer vai ser ruim, mas a sua habilidade de convencer, ela não é uma habilidade ruim. Poderia ser, se você não tiver a persuasão, você vai tentar a pessoa e você não vai conseguir convencer a pessoa. Então, o resultado decorrente dessa persuasão pode sim ser ruim. A persuasão, a habilidade, não. Ela é uma habilidade, uma soft skill muito valorizada. Aí, só se a Simone, só se a ideia for ruim. Proatividade, persuasão é igual a estratégia, gestão de tempo, acho uma das mais importantes. O José Roberto. Tem que trazer o José Roberto para a área de projetos, hein, gente? Gestão de tempo. Boa. Resolução de problemas. Vamos lá. Vamos assistir um vídeo. Tá saindo o som? Não. Então, peraí. Não. Tem um detalhezinho de compartilhar com... E agora? Sim.
E aí, quais as soft skills vocês entendem que tem nesse vídeo? Tem algumas. Adaptabilidade. O que mais? Flexibilidade. Resolução de problemas. Empatia, inteligência emocional. Vingança. Boa, isso aí. Coloquei algumas, como eu falei no começo. Vingança, por exemplo, é uma que eu não que eu não listei, mas humildade, empatia, respeito, adaptabilidade, inteligência emocional, e podem ter outras de acordo com o senso de o olhar de cada um de vocês. Então, o quanto olhar esse vídeo, se posicionar em algum momento do vídeo, ou como os ursões, ou como coelhinho, ou como esquilo, como você enxergaria, se posicionaria naquele momento. Então, visão sistêmica. Então, aqui eu coloquei algumas. Todas as demais que vocês colocaram faz sentido. É importante, vocês veem que em um cenário existem diversas soft skills permeando todo esse momento, tá? Aí, mais um vídeo aqui. Mesma coisa. Vamos ver o que tem de soft skills nesse vídeo. Você talvez não tenha se dado conta, mas é um velejador. Construiu o veleiro com o objetivo de transpor jornadas nos mais infinitos mares. Mas veleiros não navegam somente a favor do vento. Os veleiros também são capazes de navegar contra ele. Assim, completar ou não a jornada não irá depender do sentido do vento, mas sim do comportamento do velejador. É justamente nessa relação entre vento e velejador que mora o segredo em velejar. O velejador depende do vento, mas não pode aumentá-lo ou diminuí-lo para navegar. Cabe ao velejador aceitar o vento como companheiro de jornada e ter sabedoria para entender que ele será sempre seu parceiro. Aprendendo que a diferença entre empurrar a favor ou contra não está no vento, mas sim no velejador e em como ele posiciona suas velas. Nas adversidades, somos como velejadores enfrentando a tempestade. Não podemos controlar a força dos ventos. Reclamar das ondas ou simplesmente torcer para que o vento acalme não trará resultado. Ficar indiferente esperando o temporal passar também não ajudará e poderá comprometer toda a sua jornada. É hora de agir, assumir o protagonismo, o controle da embarcação e ajustar as velas. E mais do que nunca, unir a tripulação a uma equipe de trabalho experiente, comprometida em planejar a rota e assegurar a continuidade da jornada, alçando chegar cada vez mais longe. Faz sentido para vocês essas soft skills que estão listadas aqui embaixo no vídeo? Vocês enxergam mais alguma
nesse trabalho em equipe de velejar, de sair de um ponto A a um ponto B, enfrentando os desafios dos mares. Paciência, proatividade. Boa, Débora. Flexibilidade, percepção, boa. Lidar com problemas, pressão. Malemolência. Boa, Simone. Estratégia. Atitude, né? Atitude positiva. Atitude. Liderança. Liderança, porque não adianta, se só o capitão ali, o principal velejador, quiser ir e a equipe não estiver com ele, ele não vai chegar no destino. Então, a liderança, o trabalho em equipe, engajamento, motivação. Esse vídeo aqui, ele retrata muito o nosso universo, né? O nosso dia a dia. Então, a gente... ele mostra praticamente o dia a dia de trabalho nosso, seja tech lead, seja em qualquer outra empresa, um dia de trabalho com os desafios, com as tempestades que surgem de repente. Então, e aí, diante de a gente, acho que está claro para todos nós o universo de soft skills, a dificuldade de identificar, mas como é que, uma vez que eu sei, eu identifico que eu preciso desenvolver uma soft skill, como é que eu consigo desenvolver essa soft skill? Então, essa é a principal pergunta. Legal, sabemos a soft skill, falamos um monte aqui. Como é que a gente desenvolve para ter uma delas ou algumas delas mais fortalecidas? Não existe uma escola que ensina desenvolvimento de soft skill. Desenvolvimento de soft skill, basicamente, é identificar e praticar. Identificar e praticar. Então, existem 3 pilares para fazer um desenvolvimento de uma soft skills. Através de participando em cursos, palestras, lendo livros, assistindo filmes. E aí você consegue identificar os insights, os comportamentos, as habilidades. Isso é como você começa a identificar a soft skill. Como é que eu preciso desenvolver ela? E aí você vai para implementação, que é prática. Então, as horas de velejamento, de praticando a vela num ambiente seco, não no mar. Você vai praticando, testando, imaginando os desafios que você pode ter. Você vai praticando dentro de casa, com a sua família, na escola, no trabalho. E você vai recalibrando isso no momento da disseminação, recebendo os feedbacks. Então, por mais que você esteja praticando, não significa que você vai adquirir ou desenvolver aquela soft skill do dia para a noite. Vai tempo, vai meses, vai anos. Talvez você passe uma vida tentando desenvolver. Talvez você passe uma vida tentando ser empático. Você sabe que você precisa ser, você vai trabalhando, você começa a fazer um trabalho de tentar ser mais empático, mas você demora tempos e você vai precisar de feedbacks para que você consiga se posicionar e saber, eu estou melhor do que eu era antes, eu ainda continuo no mesmo patamar, do mesmo jeito que eu estava anteriormente. Então, os feedbacks vão norteando qual o direcionamento que está indo esse desenvolvimento da sua soft skill. Uma outra forma de você praticar é você influenciando, você apresentando isso, como trabalhar essa soft skill, apresentando o que é essa soft skill, essa habilidade para outras pessoas. Então, vou trazer um exemplo aqui para esse momento. Eu, neste momento, estou praticando
comunicação. Eu estou disseminando com vocês, eu estou apresentando para vocês, eu estou vendo o que vocês estão trazendo de feedback, interação. Eu estou desenvolvendo uma skill, uma soft skill, a comunicação. Então, disseminação, a influência para outras pessoas é uma forma de desenvolvimento para soft skill. E aí, para a gente entrar aí no momento mais de bate-papo, eu queria, diante de tudo isso, ouvir de vocês, individualmente, cada um de vocês, quais soft skills vocês entendem que vocês precisam desenvolver. Individualmente, cada um. Eu, João, eu acho que eu preciso melhorar a soft skill tal. Essa soft skill aqui eu tenho, mas eu acho que eu preciso ainda fortalecer ela um pouquinho. Então, a gente falou bastante aqui de o que é, quais as soft skills que existem, mas e vocês? Quais vocês acham que cada um de vocês precisa individualmente desenvolver? E aí, para não deixar vocês numa berlinda, eu vou começar por mim. Eu preciso desenvolver... desculpa, estou falando invertido. As que eu entendo que estão bem desenvolvidas. As minhas soft skills são a liderança, o comprometimento e a resiliência. E entendo não, eu preciso desenvolver a empatia, a comunicação e a inteligência emocional. E vocês? Agora, queria que vocês colocassem, ou abrissem o microfone e falassem, ou pode escrever aqui, mas eu queria ouvir vocês. O que vocês entendem que vocês precisam? E acho que até o momento da gente... Como é que a gente pode interagir, trocar figurinha, até para poder colaborar com isso? Alguém quer colocar alguma? De cada vez aí, pessoal. Primeiras damas. É engraçado quando a gente tem que pensar, e eu, né? Falta de comunicação. Não vou dizer nome, tá? Bom, Edson, eu vou começar então aqui, ver se o pessoal dá uma estimulada, mas eu acredito que eu tenho aí dentro das minhas soft skills a liderança, a empatia, a humanização, e vejo que eu preciso melhorar na inteligência emocional, na, na adaptabilidade, né? E até mesmo foi um ponto que a gente até conversou um pouquinho antes, acho que foco seria uma soft skill, a gente chegou numa discussão, mas seria essa a ideia. O pessoal está colocando aqui. Desenvolver gestão do tempo. Acho que sou muito boa em comunicação empática e assertiva. Tenho bem desenvolvida a comunicação, liderança, flexibilidade, adaptabilidade, empatia. Precisa desenvolver a gestão do tempo. Boa, gente. Eu percebo que gestão de tempo é uma dor de todo mundo, né? E só aproveitando essa deixa da Manu, por muito tempo esse meetup aqui, ele ia ser exatamente sobre o assunto gestão de tempo, mas como procrastinação. Por muito tempo, aí a gente achei melhor trazer esse tema, mas é um tema que em algum momento vai surgir nesses meetups também, é justamente a procrastinação. Empatia, inteligência emocional, a desenvolver a liderança. Boa. Mas reitero, pessoal, não existe... não, aqui, até mesmo para quem não está se sentindo confortável de responder, não existe o certo, não existe o errado.
é a oportunidade de, primeiro, senso crítico, de você entender aonde você precisa desenvolver. Isso já é o primeiro passo, né? Segundo, como eu falei, um assunto muito interessante da gente entender como é que eu consigo ser mais. Vou pegar um exemplo aqui. Como é que eu consigo gerenciar melhor o meu tempo? E aí você volta para dentro de casa, para o travesseiro, trabalho, vida pessoal. Como eu gerencio melhor o meu tempo? O que eu estou fazendo que está consumindo o meu tempo? Aquela hora que eu fico no WhatsApp, no Instagram, que eu fico assistindo uma série, é isso que está consumindo meu tempo? Não. É a hora que eu saio para tomar uma cerveja, beber com meus amigos. Então, aí isso começa a dar insights, despertar e querendo ou não, e se você, para cada um desses, se você fizer começar a ter uma atitude diferente, você já está já está praticando e sendo melhor no desenvolvimento da sua soft skill do que você estava no dia anterior. Então, é uma oportunidade, é um termo interessante para isso, para estimular o crescimento. E aí, indiferente se é pessoal, se é profissional, tá? Então, queria agradecer a todos. Eu preciso deixar até aqui na tela ainda o resultado final. Tira um print depois, Manu, por favor. Das 95 respostas, agradecer mesmo aí todos vocês pela participação. É um tema em que eu não sou mestre, especialista, mas é um tema em que eu vivencio durante toda a minha carreira profissional, durante a minha vida pessoal, e eu trago hoje aqui como uma oportunidade da gente olhar, discutir, debater, trocar ideia, tá? Então, a ideia de trazer esse tema é essa, de oportunizar que a gente fale de algo que a gente escuta. Mas e aí, como é que a gente pode fazer diferente? Amanhã a gente pode voltar aqui nesse mesmo grupo, fazer novamente esse bate-papo e os nossos soft skills desenvolvidos serem outros, os que a gente entender que a gente precisa desenvolver serem outros, porque a gente teve a oportunidade de trabalhar, de parar e de olhar hoje para alguns deles. Então, queria agradecer a todos vocês e fiquem à vontade aí. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, podemos falar. Só complementando um pouquinho, eu ia falar um pouquinho das minhas habilidades, mas eu vejo que muita gente tem esse problema de gestão de tempo, né? E eu acho que ao longo dos últimos anos eu busquei para mim a questão do e tempo é dinheiro, né? Também falando realmente de horas trabalhadas, a gente do aspecto profissional, o tempo é dinheiro, né? Mas a gente então precisa também aprender a lidar com o dinheiro, né? Que é o lidar com o tempo também, né? Quando você realmente ter ali uma gestão financeira equilibrada, uma educação financeira, com certeza você vai ter uma gestão de tempo bem mais exata, mais precisa, então mais equitativa de acordo com as suas necessidades, né? Então, eu acho que é um ponto que eu queria ressaltar meu, né? Que eu busquei nos últimos tempos, que melhorou bastante a minha questão de gestão de tempo, né? Eu busquei um, um, numa área realmente bem distinta, né, que é a questão financeira, justamente e trabalhei os aspectos da minha gestão de tempo relacionada a essa gestão financeira. Então, me ajudou bastante, era um insight que eu queria dar aí para justamente quem tem essa dificuldade, talvez pegue algumas fontes sobre educação financeira, como ali o Pai Rico e o Pai Pobre, o Homem Mais Rico da Babilônia, que são conhecimentos empíricos que a gente pode adotar dentro do nosso dia a dia e que pode ajudar bastante aí nessa questão da nossa... Uma forma diferente e interessante essa, Reinaldo.
E realmente, a questão do assunto da gestão financeira, a precisão, o momento cirúrgico ali de você ter que fazer um investimento ou tirar um investimento se você não for preciso. Então, esse olhar perspicaz ali do tempo, eu não tinha olhado por essa ótica, mas interessante. Através da gestão financeira, você corroborar com a gestão, aprender a gestão de tempo num universo maior. Interessante, bacana, parabéns. Obrigado. Fala, Fábio. Opa! Não ia comentar nada não, mas posso falar aqui, né? Já fui citado. Um bom exemplo aí é também fazer uma reflexão em relação à vida pessoal, né? Eu mesmo, eu resolvi migrar da área industrial para a área de tecnologia, pensando em ter mais tempo com a família, né? Porque eu vivia muito no trecho, vivia muito viajando, então isso foi um dos pontos que me motivou a vir para a área de tecnologia, né? Mas Reinaldo citou muito bem aí a questão da gestão financeira, né? Isso tudo mudou quando eu li um livro chamado em relação à gestão do tempo, né? Que é a Tríade do Tempo. Esse livro ele fala muito bem da gente fazer um equilíbrio da vida profissional com a familiar, né? E aí eu acho que tudo mudou a partir dali, faz mais ou menos uns 10 anos atrás. E aí a gente passa a medir mais, assim, né? O rumo da vida que a gente está levando e tal. E antes eu pensava só em crescer profissionalmente, financeiramente, tudo, e eu acabava que eu trabalhava e dormia. Trabalhava e dormia. Esse é uma boa reflexão também. Você percebe como a gente começa a falar aqui, a gente começa a visitar valores? A Manu fez um comentário lá da questão, quando a gente estava falando eu esqueci, Manu, que era um valor do respeito. Mas a gente começa a olhar valor. E o quanto a gente se dedica a uma coisa, a gente não é equilibrado. A gente gasta mais energia despende mais energia com algo do que em detrimento de alguma outra coisa. Esse desequilíbrio, né? Então, você tem toda a razão. Boa, Fábio. É isso. Fala, Eric. Só complementando aí o que o Fábio falou, eu vou um pouquinho além de dois pilares só, Fábio, profissional e familiar, né? Tem o pessoal, que é o de você para você mesmo, que eu acho que é o que impacta o déficit da maior parte das soft skills que a gente falou, principalmente a parte de gestão de tempo. Eu, enfim, 10 anos de academia eu passei me dedicando só ao profissional e à carreira acadêmica. Eu entrei na faculdade com 19 anos, eu tinha 80 quilos e eu saí do doutorado ano passado com 103. E aí, mente já não funcionava mais direito, o foco já não funcionava mais direito, e aí, enfim, precisei fazer um trabalho aí de segmentar o meu dia de modo que eu tivesse pelo menos 1 hora e meia, 2 horas para mim, né, para fazer uma caminhada, para praticar um exercício. E isso impactou assim diretamente no meu tempo focado em conduzir as atividades profissionais e também pessoais, porque antes eu chegava no final de semana para ir na casa de uma família ou assistir uma série e eu ficava, poxa, não posso parar para fazer isso porque eu tenho um monte de outra coisa para resolver do trampo. E aí eu nem resolvia coisas do trabalho, eu nem curtia o meu tempo para mim e para minha família, e quando chegava na segunda-feira eu já estava exausto de novo, já chegava exausto. E aí não era exausto de trabalhar, porque eu fiquei o final de semana sem fazer nada, né? Era exausto mentalmente falando. Enfim, o cansaço mental, às vezes, ele se sobressai em cima do físico, né? Porque até para dormir, quando você tá muito cansado, se você estiver mentalmente mal, você não consegue dormir bem, né? Então, assim, que eu sempre falo, todo mundo que eu converso, com os times pelo qual eu já passei, principalmente agora, depois que eu reservei esse tempo, é que tirem um tempo para vocês. E aí não é um tempo para. Esse tempo é meu, agora eu vou continuar aqui na frente do computador jogando, por exemplo.
Ou esse tempo é meu, eu não vou lá para a sala, para a televisão assistir ou maratonar uma série. Cara, vai dar uma volta no quarteirão, né? Procura uma pracinha, vai praticar um exercício, procura uma pelada, um vôlei, uma academia, um crossfit, qualquer coisa que te ajude a se desligar de tudo que tu costumeiramente faz ao longo de 18 horas do dia, né? Porque isso ao longo do tempo vai te ajudar demais, demais mesmo. Assim, pelo menos tem me ajudado bastante, né? Eu fui radical aqui em casa. Eu tenho 2 filhos, né? Cada um tinha uma televisão no quarto, eu tirei tudo, deixei uma televisão só na sala, que é para ter toda a família reunida, ter um momento para conversar, tudo. Aproveitei que queimou uma, já falei, não vou gastar mais, vou botar só uma na sala. Mas realmente é isso, assim, sabe? É um momento de Cadê ter. empatia com os filhos, Fábio? Mas quer ver uma coisa que a gente não falou? Eu até tomei nota aqui de comentar e passou desapercebido. O quanto nós fomos provocados há 2, 3 anos atrás com a pandemia, a nossa inteligência emocional. Algo novo, algo que a gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, ou quando começou a descobrir as coisas, as notícias, o nosso desespero, como que a gente se adaptar. Hoje está trabalhando no escritório, amanhã eu já não estou mais no escritório, eu não sei o que vai acontecer, minha cafeteira ficou lá no escritório, preciso buscar, não posso ir. Então, a pandemia, ela teve aí, está recente, a gente, por incrível, está muito recente, minimamente para a gente falando em inteligência emocional, mas o tanto de coisa que ela nos provocou a nos conhecer. Ach- eu vou trago um exemplo. Eu achava que eu era forte emocionalmente. Não, naquele momento você perde todo o chão. O que vai acontecer? A, a dificuldade, a incerteza. Então, foi um momento realmente de colocar à prova exatamente isso que eu estou falando, inteligência emocional, como é que a gente vai lidar com essas situações. Então, até deixar registrado isso aí, que eu acho que muitos de vocês devam ter passado por isso aí também durante esse período. Com certeza. Mais alguém? Bom, gente, queria agradecer mais uma vez. Obrigado e continuem. Daqui a mais 15 dias teremos outro tema aí de meetup. A gente conta com a presença de todos vocês aí. E quem tiver algum assunto, vocês veem, esse assunto aqui, a gente não está falando só do nosso dia a dia de trabalho, é algo que transcende o nosso dia de trabalho. Quem tiver algum assunto, quiser falar, quiser ter oportunidade, procurem os meninos, os SMs, para sugerir o tema e eles encaixarem. É o momento nosso mesmo de bater um papo, de trocar uma ideia. Muito bacana para mim estar aqui hoje e espero contar com vocês aí nas próximas oportunidades, tá bom? Obrigado. Muito bom. Parabéns, Edson. Foi muito bom aí. Parabéns, Ed. Parabéns, É, Edson. Parabéns, Edson. Edson. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Valeu, gente. gente. Boa tarde. Obrigada pela Obrigado. participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Edson. Boa tarde. Tchau, tchau.